Eminente relator, para acompanhar integralmente seu voto, a começar pela admissibilidade do recurso especial, além do reconhecimento da pertinência de sua análise quanto à contrariedade com as provas apresentadas. Contudo, é oportuno aprofundar a questão sob a ótica da doutrina e da jurisprudência acerca do dolo eventual em casos que envolvem embriaguez ao volante, dada a complexidade e as implicações jurídicas desse tipo de conduta. Não que pretenda agregar qualquer ponto ao voto do eminente relator, mas apenas para tentar aclarar aqui alguns conceitos com os quais temos tratado muito constantemente nos últimos tempos sobre essa questão do dolo eventual em delitos de trânsito. O dolo eventual se caracteriza quando o agente, ao realizar a conduta, prevê a possibilidade de ocorrer o resultado ilícito e, mesmo assim, aceita essa possibilidade, assumindo o risco de o produzir. A doutrina majoritária, representada por autores como Rogério Greco e César Roberto Bittencourt, destaca que o dolo eventual difere da culpa consciente na medida em que, no primeiro, o agente não apenas prevê o resultado, mas também consente com sua ocorrência, enquanto na segunda o agente confia que o resultado não se concretizará. Aí, transcrevo aqui uma parte da doutrina de César Roberto Bittencourt. Esse conceito é particularmente relevante em casos de homicídio decorrente de embriaguez ao volante, pois é preciso avaliar se o agente, ao se embriagar e dirigir, aceitou o risco de causar um acidente fatal. A jurisprudência do STJ tem oscilado em relação à caracterização do dolo eventual em casos de embriaguez ao volante. Em alguns precedentes, como no agravo regimental no RESP 1.873.528 do DF, este tribunal reconheceu que a simples embriaguez, mesmo aliada ao ligeiro excesso de velocidade, não é suficiente para configurar dolo eventual, sendo necessária a presença de outros elementos concretos que indiquem a aceitação do risco por parte do condutor. Transcrevo aqui da eminente ministra Laurita Vaz, no agravo regimental, no RESP 1.873.528 do DF, um trecho da ementa onde Sua Excelência disse o seguinte: também se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que tão somente a embriaguez, mesmo quando aliada a excesso de velocidade, seria suficiente para configurar indício mínimo de dolo eventual, mas há necessidade da presença de outros elementos concretos aptos a indicar que houve extrapolação do dever de cuidado íncito aos crimes culposos. Prossigo. Outro precedente relevante é o agravo regimental no RESP 1.991.574 São Paulo, em que se decidiu que, aspas, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, mas não leva necessariamente ao reconhecimento do dolo. Fecho aspas. Nesse caso, o STJ reiterou que a embriaguez por si só não implica dolo eventual, sendo imprescindível que outros fatores demonstrem a assunção de risco pelo agente. Estou transcrevendo aqui um precedente da lavra do desembargador João Batista Moreira, então convocado nesta quinta turma, agravo regimental, no RESP 1.991.574 de São Paulo. Diz aqui o eminente desembargador João Batista: de acordo com o artigo 28.2 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, mas não está dito que leve necessariamente ao reconhecimento do dolo. Entender que a conduta de embriagar-se implica, em todos os casos, a assunção de risco de aceitação remota da possibilidade do cometimento de atos criminosos seria levar a indevido extremo a teoria da actio libera in causa. A inferência do dolo eventual em situações de embriaguez ao volante deve ser feita com extrema cautela. O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, exige que a condenação penal seja fundamentada em provas robustas e incontestáveis. O dolo eventual, por ser uma forma mais grave de imputação subjetiva, não pode ser presumido com base em indícios frágeis ou meras conjecturas. Ademais, conforme salienta Eugênio Pacelli, aspas, a condenação penal que se fundamenta em dolo eventual deve ter como base um conjunto probatório que permita de forma segura a conclusão de que o agente, no momento da conduta, tinha plena consciência dos riscos e, mesmo assim, decidiu agir aceitando a ocorrência do resultado lesivo. Essa interpretação está em consonância com o entendimento do STJ, que exige uma análise minuciosa e criteriosa das provas para a configuração do dolo eventual. Agora, com relação à revaloração do conjunto probatório no caso concreto.
No caso em análise, a embriaguez do réu foi devidamente comprovada, mas isso por si só, como disse antes, não é suficiente para a configuração do dolo eventual. A ausência de provas técnicas sobre o excesso de velocidade e a controvérsia quanto ao local da colisão enfraquecem a tese acusatória. A tentativa de fuga, embora reprovável, é um comportamento posterior ao fato e não pode ser utilizada para inferir a intenção criminosa no momento da colisão. O laudo pericial, que contradiz a versão apresentada pela acusação, deve prevalecer conforme estabelece o artigo 158 do Código de Processo Penal, que impõe a necessidade de provas técnicas para a comprovação da materialidade do delito. Especificamente, na conjuntura complexa do dolo eventual, a demonstração da assunção leviana do risco previsível pelo agente passa pela composição de fatores diversos que, combinados, revelam esse elemento volitivo escondido na mente do autor da conduta. A jurisprudência deste Tribunal Superior, como mencionado, reforça que, em caso de divergência entre o laudo pericial e outras provas, deve-se dar primazia à perícia oficial, especialmente quando esta se mostra mais detalhada e imparcial. Aqui o julgado do eminente ministro Rogério Schetti Cruz, na 6ª turma, no agravo regimental, no RESP 1.300.606 do DF. Diz o ministro Rogério, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto por expressa imposição legal. Somente pode ser substituído o laudo pericial por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Agora, em conclusão, diante desse cenário processual, anuindo a compreensão do eminente relator em relação à cognoscibilidade da contrariedade da decisão do Conselho de Sentença com a prova dos autos, nessa instância superior, concluo que não há provas para sustentar a condenação do réu por dolo eventual. A embriaguez do acusado, o alegado excesso de velocidade e a questão do local da colisão não foram comprovados de forma contundente. A tentativa de fuga, embora repreensível, como já falei, não constitui prova do dolo no momento da conduta. O parquê, ao interpor o regimental, não confronta diretamente a ausência de provas quanto a excesso de velocidade, nem questiona a contradição existente entre a perícia técnica e o depoimento da vítima. Tampouco discorda da conclusão de que a embriaguez do réu e sua tentativa de fuga após o acidente são insuficientes para demonstrar a presença do dolo eventual. A linha de argumentação desenvolvida pelo Ministério Público de Santa Catarina se restringe à alegação de que a decisão monocrática ultrapassou a competência dos jurados ao adentrar na análise das provas em vez de se ater a possíveis erros procedimentais ou de quesitação. Contudo, cumpre esclarecer que o controle recursal dos vereditos do júri não se limita apenas a falhas procedimentais ou de quesitação, conforme sustentado pelo parquê. O artigo 593, inciso 3º do Código de Processo Penal, em sua linha D, prevê expressamente a possibilidade de revisão das decisões do júri sob o prisma da adequação probatória. É, portanto, atribuição do tribunal realizar uma valoração das provas quando o veredito se mostrar dissociado do conjunto probatório, garantindo que a decisão do jurado se baseie em elementos sólidos e não em suposições infundadas. Essa prerrogativa da revisão é fundamental para assegurar que a soberania dos vereditos não seja exercida em total desacordo com as provas coligidas, preservando-se a justiça e a legalidade das decisões proferidas. Aqui, com relação ao assistente de acusação, eu digo, o assistente, ao interpor o regimental, não confronta diretamente a ausência de provas quanto ao excesso de velocidade, nem tampouco questiona a contradição entre a existência da perícia técnica e o depoimento da vítima. Tampouco discorda da conclusão de que a embriaguez do réu e sua tentativa de fuga após o acidente são insuficientes para demonstrar a presença do dolo eventual. A linha de argumentação desenvolvida é a de que a decisão monocrática ultrapassou a competência dos jurados ao adentrar na análise das provas. Aí a conclusão para os dois casos, senhora presidente. Assim, acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de cassar o veredito condenatório, determinando a realização de um novo júri, conforme previsto no artigo 593, inciso 3, a linha D, e parágrafo 1º do Código de Processo Penal. É o voto. Muito obrigada, ministro Joel. Como vota Sua Excelência o ministro Messor de Azulay Neto?
Acompanhe o voto do eminente relator. Alô, Uma questão. estão me ouvindo? Pois não? Só para esclarecer, porque essa mesma turma O já senhor está analisou